sempre ao bem. É uma alegria nós estarmos aqui novamente, nesta casa, aqui em Massanuco, na cidade de Betim. Com muita alegria que nós recebemos o convite para falarmos um pouco, estudarmos, e o salão não é tão grande assim, porque não também trocarmos ideias, informações e aprendizado. Nós vamos iniciar o nosso estudo com a mensagem de Emmanuel do Livro da Esperança, capítulo 87, que vai vir de encontro ao que a nossa companheira e a coordenação preparou na introdução que Jesus falou para nós. Ante a mediunidade. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Refletamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temos-la no alto de torres, mostrando roda segura aos navegantes. Nos pontos da via pública, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, evitando desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes, que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo. É imã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos, entre a lâmpada apagada e a força das trevas. Não há diferença. Entre uma lâmpada apagada e as trevas, não há diferença. Então, Emmanuel, como sempre, preciso, seguro, sucinto, mais claro impossível, fazendo uma comparação da mediunidade com a luz. E a luz que seria derramada da carne, como Jesus profetizou e antecipou para nós. Vossos filhos profetizarão, mostrando para nós que a mediunidade iria fazer parte da nossa vida de uma forma intensa, mas de uma forma natural, porque ela faz parte da nossa vida. Nós gostaríamos de apresentar o Livro dos Médiuns, muito conhecido, todos os espíritas. Mecanismos da mediunidade, psicografia de Francisco Xavier, nosso querido Chico, pelo espírito André Luiz, e principalmente nos domínios da mediunidade, que é um livro contando casos, narrando vivências em casas espíritas, com uma linguagem simples, fácil de nós entender. Este aqui, obviamente, é uma linguagem muito técnica, mas para grupo de estudos da mediunidade, imprescindível. E o Livro dos Médiuns, que faz parte da codificação espírita, da base que todo médium
precisa ter todo espírita. Tem algum médium aqui no salão? Tem? Pela risada, foi uma pergunta óbvia, mas ela se torna interessante. Por que nós afirmamos, é muito comum o espírita dizer, todos nós somos médiuns? Nós vamos buscar na codificação, Kardec, mostrando para nós, porque nós somos um espírito. Um espírito encarnado num corpo físico, que chamamos de alma. É a mesma coisa, é o mesmo ser, ditado pelo espírito André Luiz. Então é uma obra mediúnica, é uma psicografia. Então o espírito se encarna e repetidas vezes reencarna, e aí damos o nome de alma. Esta alma, este espírito, possui atributos, conquistas dele próprio, permitido pelas leis divinas. Então, com a sua conquista, com o seu aprendizado, com a experiência, ele vai implementando, ele vai fixando no seu princípio espiritual, o princípio inteligente, e depois tido realmente como espírito, todas essas potências, e que damos o nome de faculdade. Faculdade é um conjunto de recursos que nos dão condições de elaborarmos alguma coisa. E a mediunidade é uma dessas faculdades. Então, por nós sermos espíritos, nós temos a capacidade, que é o conceito de médium, de sermos um ser, um elemento intermediário ao plano material e ao plano espiritual. Médium, intermediário. Vamos sofrer influência deste mundo ou deste plano espiritual, porque somos dotados destas faculdades que nos dão esta condição de recebermos esta influência, que nós vamos falar ao longo do nosso tempo. E aí todos nós sofremos esta influência, captamos, refletimos. Então, neste sentido, todos nós somos. Agora, quando nós entramos no campo da mediunidade, que é uma palavra muito colocada no nosso meio espírita, a mediunidade ostensiva, aí nós vamos ver que poucas pessoas vão levantar a mão. Por quê? Porque a mediunidade ostensiva é aquela que este espírito, junto deste corpo físico, por uma razão expiatória, de trabalho ou missionária, veio dotado no seu conjunto e principalmente no corpo físico, dando essa capacidade. Então ele vê os espíritos, ele ouve os espíritos, ele ouve e vê com muita intensidade a clareaudiência e a clarividência. Ele se desdobra, ele sai do corpo físico com muita facilidade. Ele pode ouvir ou então se desdobrar e falar e até emprestar, vamos dizer assim, o seu conjunto físico, o seu corpo físico, para que o espírito se manifeste, que é a psicofonia sonambúlica ou inconsciente, ou então a intuitiva, a consciente. Ele vai captar ou ouvir e vai passar tudo aquilo ali conscientemente. Então nós vamos ver que aí o número fica bem reduzido.
Por isso que às vezes um grupo que vai se iniciar no trabalho mediúnico, às vezes pode ter um pouco de dificuldade, porque todos são médios. Aí eu posso ser o médio de sustentação, que é um outro termo que a gente usa no meio espírita. É aquele médium que ele é médium por natureza, mas se não tem mediunidade ostensiva, ele não vai falar, ele não vai psicografar, ele não vai participar dos trabalhos com desdobramento, com visão, ele não é dotado, e não adianta forçar. Aí nós temos 1, 2, 3, 4 médios de sustentação, o próprio dirigente, geralmente também é nesta linha, não quer dizer que não possa ser médio ostensivo, pode, não há problema, mas geralmente é um médio de sustentação, onde não tem, né, aflorado ostensivamente a mediunidade. Então o ostensivo é aquilo que é muito nítido, aquilo que é muito claro para nós. E é tão claro, chega a ser tão claro e nítido, que o médium ostensivo quer esconder, mas não tem jeito. E o que não é médium ostensivo quer forçar o que não tem. Aí fica aquela coisa, né? Um que não tem forçando, e o que brota, que jorra, que é natural, negando. Principalmente para o que é ostensivo e que nega, virá difícil. Porque, como nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos e também no Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz falando que estas pessoas, estes espíritos, com estes corpos diferenciados, são descompensados. E eu ouvi falar lá, o Otto falou que eu sou descompensado. Eu sou desequilibrado. Não é desequilibrado. É doido. Não, aí ele vai explicar. Não vamos entrar nesse campo porque é muito técnico. Ele usa o spin. Então, que esta pessoa tem esta área do spin, né, em desequilíbrio. E havendo isso, aí acontece realmente os fenômenos mediúnicos. E para quem quer aprofundar, o doutor Luiz Sérgio, da USP de São Paulo, tem um trabalho muito interessante sobre a glândula pineal, epífise, que é a glândula da mediunidade. E ele vai trabalhar exatamente o que o André Luiz fala, explorando com recursos técnicos, né, com exames, muita sonografia, tudo que, ressonância que pode ser feita, e ele vai falar ali para nós dos cristais que estas pessoas são dotadas. Então, se tem esses cristais, se tem esses espinhos e são descompensadas, o caminho não é negar, o caminho é aprender. Então a pessoa vai chegar numa casa espírita e vai falar assim com essa pessoa: você precisa desenvolver a mediunidade. Hoje nós até usamos uma palavra um pouco diferente. O significado é o mesmo. Você precisa educar a sua mediunidade. E sem o estudo não há possibilidade. Então nós vamos entrando agora no tema: a influência moral do médium, a influência do meio. Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim, muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só a intensidade dessa resposta. O intercâmbio com o plano espiritual nosso com os espíritos desencarnados é muito mais intenso e real do que a gente possa imaginar. Por isso Jesus nos ensinou: vigiai e orai, porque nós vigiando, nós vamos ter uma conduta mais equilibrada, nós vamos
ter mais qualidade no que nós desejamos, automaticamente no que nós sentimos, no que nós pensamos, no que nós falamos e no que nós executamos. E tudo isso que nós fizermos, nós vamos estar sintonizando com desejos, pensamentos, palavras e atos similares aos deles. Então, se são negativos, você está com um imã atraindo iguais ao que você está desejando, ao que você está pensando, o que você está falando e o que você está fazendo. Então, por isso que tudo influencia em tudo. Ok? Então, no que diz respeito à moral, muito mais ainda. Mas nós vamos ver que Kardec também perguntou, na próxima. Mediunidade com Jesus. Primeiro plano, elevação espiritual, objetivos superiores. Mediunidade sem Jesus. Primeiro plano, fenômenos. Lembra o que Emmanuel falou na mensagem? Fenômeno segundo plano, serviço, dedicação, primeiro plano. Então o espírita, ele não se preocupa com fenômenos. A mediunidade já é um fenômeno em si, natural, mas ele não se deslumbra. O grupo não fica vaidoso, o grupo não fica fascinado, porque o mais importante não é fenômeno. O mais importante não é o nome que vem no final da mensagem, é o conteúdo que o Espírito está trazendo dentro da mensagem. Então o Espírita, ele é muito seguro e muito tranquilo na caminhada para o uso da mediunidade, desde que estude, que o grupo principalmente busque informações, estudar o que está acontecendo nesta casa, que está havendo um encontro específico sobre o assunto da mediunidade. Muitas coisas que vocês vão ouvir aqui, vocês já leram, já sabem. Reforçar. E para algumas pessoas é novidade. Né? Interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Não sabia que estava escrito isso lá. Então, se quer cumprir com a sua missão dentro do que foi planejado para você, que te cabe na mediunidade, opte pela mediunidade para Jesus. Não tem como fracassar. Não há possibilidade. Vai haver sofrimento, dificuldades, incompreensão da própria família? Haverá. Mas você está no caminho certo. Mas você não vai ter desilusões, não vai ser enganado, porque com Jesus é seguro, né, o caminho. Aí vem a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. O desenvolvimento mediúnico guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Olha que interessante. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Do moral no sentido da moral, porque o moral é ânimo, né? Mas a moral, o aspecto moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então a mediunidade é uma faculdade neutra. O dinheiro é neutro. Ah, o dinheiro só traz discórdia, o dinheiro só traz desunião. Não, se ele for mal usado. Ele traz medicamento, ele traz livro para a escola, ele traz merenda escolar, ele traz progresso, tecnologia, depende do uso. Sexo é procriação, é sagrado. Então é o uso que se faz das coisas. A mediunidade é a mesma coisa, porque na época de Kardec eles estavam chegando a dizer que o uso da mediunidade levaria as pessoas à loucura. Não, pelo contrário. Muitas pessoas foram internadas como loucos, porque não conheciam
ou não quiseram saber sobre a mediunidade. E aí muitos chegaram à loucura. Por quê? A influência e não saber como lidar com isso. Então, interessante. Uma pessoa, e eu tenho, não vou citar particularmente na família, mas uma pessoa, ela pode ser extremamente educada, fala baixo, carinhosa, aquela pessoa suave, ninguém reclama dela, boa filha, boa irmã, bom filho, bom irmão, bom marido, boa esposa, mas extremamente deseducada como médium. Olha que interessante, explicando o porquê daquela resposta. Porque se a parte moral fosse diretamente ligada e proporcional a uma mediunidade firme, sólida, todas as pessoas com essas qualidades que falamos agora já teriam domínio sobre a mediunidade. Mas não é bem assim. Mas a moral vai influenciar, vai ajudar. Por quê? Esta pessoa, ela não é orgulhosa, ela não tem vaidade ao extremo, ela não é extremamente egoísta, ela ouve as pessoas. Então, estas qualidades vão ajudar para que ela tenha uma boa mediunidade. Mas por ela ser assim, não quer dizer que a mediunidade dela já está. Não, porque não traz ligação direta, porque ela se radica no amor. Entendeu? Então fica fácil nós entendermos. Ficou fácil entender esse aspecto. Mas a questão moral ajudará muito. Mas não quer dizer que a pessoa é uma boa pessoa que está resolvida. Ela pode estar desorientada mediunicamente. Ela é deseducada na mediunidade. E isso vai atrapalhá-la a desenvolver as qualidades que ela já tem, reforçar o que ela já tem. Então, se puder unir a moral que ela já tem com o estudo, com o interesse e querer trabalhar com a mediunidade, seria e é o ideal. Correto? Livro dos Médiuns, capítulo 20. Os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Falamos um pouco já. Esta pessoa chegará no plano espiritual e aí encontrará com as pessoas, os espíritos certos, e aí vai haver um diálogo. Você foi um bom filho, você procurou desenvolver cumprir com os seus deveres como cidadão, como funcionário, mas como médium você foi um desastre, fracasso total. E aí não vai servir a desculpa de que eu não sabia. Principalmente a partir de 18 de abril de 1857, que descortinou, realmente tirou o véu de muita coisa para o nosso planeta. E a mediunidade é uma dessas áreas que foi tirado o véu, e aí trazendo claramente o que é, sem medo, sem pressão, nada, né? De uma forma correta, segura, mas mostrando que se veio descompensado, se veio dotado desses cristais, né, dos espinhos, dessa faculdade diferenciada dos demais, tem um propósito, tem um porquê. Já falamos no início. Pode ser um compromisso expiatório. E os livros estão cheios mostrando para nós. Ao invés de virmos deficientes físicos, com deficiências variadas,
vem com a mediunidade ostensiva. Olha que bênção. Ela pode ser de trabalho, ou própria somente, ou pode ser missionária, como alguns poucos destacaram, mostrando que existe essa possibilidade de ser uma mediunidade missionária. Vê com facilidade, ouve, fala, escreve, naturalmente, mas houve um planejamento, uma programação. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E não é só para mediunidade, nós estamos falando de mediunidade porque é o tema de hoje, mas o espírita é de uma forma geral. A área sexual, a área do dinheiro, a área da honestidade, a área da família. Não vai servir de desculpa mais para nós, porque nós já temos conhecimento, e que bom que temos. Então é nos esforçarmos em praticar o máximo que pudermos do que nós já temos como teoria, como aprendizado. Vamos aplicar tudo? Não seria um espírito puro, perfeito, mas dentro das nossas possibilidades, o que puder, estiver ao nosso alcance, vamos. E se eu já detectei que eu posso trabalhar na mediunidade e devo para o meu próprio bem, não vou deixar para amanhã. Vou procurar a casa, os responsáveis, e vou me ingressar o mais rápido possível num grupo. Porque a mediunidade, ela é usada na vida até dormindo. Até quando estamos dormindo, vamos usar a mediunidade. Quando uma criancinha machuca e a professora vai lá, ou a mãe, é a mediunidade. Nós conhecemos como passe de sopro. Vamos colocar a mão na cabeça de uma pessoa, no consolo, um pensamento que vamos emitir quando duas pessoas estão brigando no meio da rua. Ela é usada 24 horas. Mas a mediunidade, propriamente dita, no trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, são nas reuniões. Vários tipos de reuniões. Das mais simples no início, mais estudos, até chegarmos a que nós conhecemos como desobsessão, que são pessoas já mais preparadas, né? já têm mais experiência, e ali vão fazer trabalhos maravilhosos, ajudando os companheiros do lado de lá. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Emmanuel. Chegaram para o Chico, né? Nosso querido Chico Xavier. Emmanuel, Chico, mas Emmanuel é muito duro. Mas ele é um pai. E o pai não é duro. Dureza não é desequilíbrio, não é querer autoridade, né? Autoritarismo, não. O pai, ele tem moral sobre o filho através dos seus atos, mas às vezes com firmeza. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque ele já tinha amor. Se fôssemos para nós, amor, amor, amor. Somos defasados, não? Como o Chico, uma alma já que ama, que amava, disciplina, disciplina, disciplina. E venceu. Chegou ao ponto de ser respeitado por todas as linhas religiosas. Vai falar o quê dessa alma? Como se diz na Índia, esse Mahatma, essa grande alma. Por quê? Cumprindo com os princípios de que Jesus ensinou. Sem se apegar a ninguém, sem se apegar a nada. Chegou a ganhar fazenda. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. E nós, uma mensagenzinha a mais,
Uma dor de cabeça que a gente consegue curar de uma pessoa, a gente já quer receber. Que engano. Receber um agradecimento, um abraço, né? Não tem dinheiro que pague. Nós, expositores, quando somos recebidos na casa, com carinho, com um abraço, vai com Deus, né? Uma água. É isso, não tem que receber nada. Material, principalmente financeiro. Por isso pensem. E nós que nos iludimos achando que é necessário essas coisas, nos complicamos, né? Então, o Espírito ele já aprende já desde o início para não dar valor a essas coisas, o excesso de elogio. Muito obrigado, né? Vamos ser deseducados, né? Agradece, muito obrigado, bondade sua. Nossa, mas você é uma criatura, muito obrigado, sua bondade. Não se iluda, porque você também não é isso tudo, não. Né? Principalmente nós expositores. Nós estamos aqui fazendo o quê? Passando o que nós estamos lendo. Nós não estamos passando o que nós fazemos. Nós passamos o que nós lemos, o que nós aprendemos. Então a gente sabe que não precisa se iludir. E aos poucos nós vamos executando. O orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e acabado e entra a julgar-se indispensável. Aí entra a influência do meio, a responsabilidade que o grupo tem sobre os médiuns, principalmente quando existe na casa o médium principal. Esse é o médium principal. Nós lemos a mensagem de Emmanuel, a candeia, a lâmpada, a vela, não tem nada principal, tudo é uma engrenagem, tudo é importante, todos têm o seu valor, não tem nada a ser melhor do que ninguém. E aí o grupo se complica e complica o outro, exatamente, se iludindo e iludindo a ele. Está empurrando para o precipício. Não também severidade ao ponto de, né? Porque já tem a dificuldade, deixa o lar, não falta uma semana, todo dia está ali fielmente. Não precisamos também sermos severos, mas nos iludimos e ficar bajulando. Olha lá, não tem ninguém dispensável. Kardec foi falar para ele que se ele não cumprisse, outro estaria no lugar dele para trazer, mas ele foi a pessoa escolhida. Mas se ele se desviasse, o outro estaria. Pois não. Eu acho que isso fica muito claro para a gente quando a gente percebe que a mediunidade ela foge àquela 1h30 de reunião. Eu acho que quando você expande a sua noção de mediunidade, você vai perceber que essa influência acontece durante o seu dia a dia e você vai ver que você está ali como um mero medianeiro que trabalha muito maior dentro da espiritualidade. Isso eu costumo dizer nas minhas falas. A primeira vez que eu falei isso, eu falei com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, que eu até percebi que eu choquei algumas pessoas. Eu sou muito importante. Você é? Não senti firmeza, não. Você não está com muita importância, não. Eu não senti firmeza, não. A senhora é muito importante? Tem certeza? Mas a senhora é melhor do que alguém? Não. Isso aí. Eu sou muito importante, eu sou filho de Deus. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas nem daquele que está com 20 homicídios, aquele que causou a guerra lá naquela época, aquele que fez isso, nem a ele. Porque ele também é filho de Deus. Então, diante de Deus, não sou melhor que ninguém, mas sou muito importante. Como diz a frase para-choque do caminhão, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Mas eu tenho os meus irmãos, que também são herdeiros. Eu não sou filho único, não. Toda a humanidade, na África, na Ásia, toda a América, todos nós nesse planeta,
e a raça humana de todo o universo. Porque viemos de uma mesma fonte. Mas temos que nos sentir importantes. Se o médium não se sentir importante, valioso, porque se ele faltar, eles contam, a espiritualidade, a própria equipe dos encarnados, contam com a presença dele lá. A nossa equipe é formada de 12, 11, não, é uma engrenagem. Por isso que existem psicofonia, psicografia, vidência, sustentação, o dirigente. Existem diferentes modalidades de mediunidade ostensiva. E a espiritualidade, que coordena o trabalho da espiritualidade, conta, vamos levar lá o espírito X, que vai utilizar a psicofonia da companheira tal. Só ela tem a psicofonia sonambúlica, que nós vamos achar nos domínios da mediunidade, quase inconsciente, vamos dizer. Pode até alterar a voz do médium de tamanho sintonia, entrosamento, que ela permite, mas ela comanda a este espírito. Já a outra já é consciente. Então cada um vai usar. O outro lá, ele tem percepções e os de sustentação mantém. Nós vamos contar um exemplo, só para ilustração. Tínhamos mais ou menos 25 anos de idade na época. Mas tem um pouquinho de tempo. 31 anos só. 25 anos, fui evangelizado na União Espírita Mineira, mas depois veio o hiato, né, a rebeldia e tudo, e fui voltar aos 22 anos, 21, 22 anos, e aí eu entrei com tudo, lendo tudo, questionando, perguntando, e aí aos 25 aparece a oportunidade do contato mediúnico. Sem mediunidade ostensiva, né? Busquei o dirigente. Era mais ou menos a minha idade hoje, uns 30 anos a mais do que eu. Linha dura, tinha fama de durão. E entre durão e deixar tudo, é preferível durão, o ideal é o equilíbrio, mas filho é melhor. Eu, filho de um dos fundadores da casa, chego para ele e falo assim: gostaria de participar da sua reunião. Minha não, não tem reunião nenhuma não. Vocês viram o tipo que ele é. Não tem reunião nenhuma minha não. Ah não, dá não, maneira de falar, a reunião de o que você quer aqui nessa reunião? Assim. Até secou a boca, né? O que eu quero? Bom, eu estou querendo saber como é que funciona na prática. Você já estudou, você já sabe o que é mediunidade, já leu alguns livros, já tem algumas coisas e tal. Então estou querendo ver na parte da prática, né? Fez outras perguntas lá. E olha o que a vida prepara para nós. Ele era professor universitário, teve que ir para a Suécia. Poucos meses depois, pouco tempo. Quem foi seu dirigente? Eu. Tinha experiência? Não. Mas estava imbuído de sentimento de querer aprender, cooperar, ajudar e contar com a ajuda do. Aí é que eu quero entrar. E que a Ângela não está presente, que ela ia até gostar. Então nós tínhamos nesse grupo 2 senhoras, pouco, quase, talvez uns 60 anos, um pouquinho mais. Minhas 2 tias, uma a Carmélia, mãe da Ana, e a Carmen, outra tia. Pessoas simples, dedicadas, sérias, e que me passaram o quê? Segurança.
Os médios de sustentação também me passavam. E mais 2 médiums. Uma tinha uma psicofonia também incrível, sonambúlica. Narrava tudo. Passava até o gemido do espírito, do jeito que ele estava gemendo de dor, de tanta fidelidade que era. Então o que aconteceu? Me deu segurança. Não fui eu que fui dar segurança para o grupo, porque eu não tinha experiência na época. O grupo que me passou segurança. Então vai entrar naquela explicação lá atrás da questão moral. A influência do meio. Então o meio era o melhor possível. Só pessoas sérias, simples, trabalhadoras e sérias. Cada uma desempenhando o seu papel. E o interessante, só 2 homens. Eu e um médico de sustentação. As demais todas mulheres. Interessante. Mas foi a melhor fase da minha vida em termos de equilíbrio que eu tive. Porque, primeiro, por ser dirigente, o que a nossa companheira falou, a reunião não é só 1 hora, 1h15, 1h30. Então eu ficava pensando já até antes do dia. Era sextas-feiras. Então até antes da sexta-feira eu já pensava. Na sexta-feira principalmente. Os meus atos, o meu desgaste em todos os sentidos, físico e também emocional principalmente, para eu chegar da melhor forma possível no dia. E gente, amigos, era incrível. Como que o grupo era afinado. Como que havia afinidade e sintonia. Porque uma relatava um fato aqui e a outra, eles iam completando. Nada extraordinário, mas um papel, uma função para o plano espiritual maravilhosa, porque trazia o espírito. Teve um espírito lá, uma época, que foi só levado para lá como um primeiro momento, mas o nosso grupo, a outra companheira falou, porque eu fiquei um pouco, como eu falei para vocês, ainda não muita experiência, eu fiquei até um pouco assustado com o cara. E a nossa companheira mais experiente falou, Robson, não se preocupe. Nosso grupo já ajudou no que podia ajudar, ele agora vai ser levado para um outro local. Porque a situação era essa. Eles estavam deformados em termos humanos. Drástica a situação desses povos. E tudo aprendizado. Mas para mostrar para vocês que, às vezes, um grupo simples, com, vamos dizer assim, só didaticamente, com 20% de conhecimento só, supera um outro grupo que tem 60% de conhecimento. Por quê? Simplicidade, seriedade no que está fazendo. E olha que beleza que foi para mim. O que você quer dessa reunião? Você viu comigo. Me ajudou. Para levar a sério. Questões mediúnicas não é brincadeira. Então isso foi bom para mim. E para o grupo também. E dirigi por um bom tempo. Depois apareceu um outro companheiro. Eu passei, a função para outro amigo. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 20, do Espírito Erasto. Então, se pautar na fidelidade, não aceitar tudo, que aí vem a dificuldade, o desafio para quem é dirigente, doutrinador, que hoje nós chamamos de dirigente. A maleabilidade para com o grupo, principalmente no que diz respeito a psicografias. Nossa, que maravilha! Aí o médico também empolga. Nossa, viu? Coisa linda! Isso é uma poesia, isso aí é um livro. Vamos imprimir, vamos distribuir para todo mundo. Calma. Aí vem o outro, isso é uma porcaria. Os extremos. Então o equilíbrio para o dirigente
conduzir esta equipe. Pode haver animismo. O que é o animismo? É o médium trazer as questões anímicas, anímica, alma, ânimo, da própria pessoa. É um desafio para o dirigente detectar o que é animismo e o que não é. Porque às vezes a narrativa ela é tão autêntica. O médico passou, vamos trazer coisas de vidas passadas, trouxe um problema durante a semana, e ela incorpora aquilo, ela vivencia aquilo com tanta intensidade, com o marido, com o filho, no trabalho, e ela vai desabafar, inconsciente, porque isso não é mistificação. O animismo não é mistificação. Chora, ninguém me ama, estou abandonado, estou abandonada, me traíram. E o DJ está lá, meu irmão, calma, calma. É um irmão mesmo, é uma pessoa, mas precisa de tratamento, assim como se fosse o próprio Espírito, porque ela também precisa. Mas para detectar não é fácil, só o tempo e a experiência, mas pode ocorrer. Pois não. A gente esquece que a gente também é espírito, mas encarnado. Exatamente. No mesmo forma que os outros. Né? O processo está sendo parecido, só que tem que estar trazendo da própria pessoa. Só uma pergunta. Por que repelir 10 mercados? Seria esse melhor repelir 10 mercados? Seria não acreditar, talvez essa verdade, repelir no sentido de descartá-la. Descartável, não aceitar. Não aceitar. Ele está enfatizando o que pode causar uma mentira, o que pode causar uma mistificação de um espírito para um grupo. Então ele está sendo enfático, 10 verdades, certo? Do que aceitar uma não verdade, uma mentira. E aí vem a experiência. O espírito que quer trazer uma mentira, ele começa a fazer elogios. Meus irmãos, esse grupo aqui, esse é um grupo especial, cuidado. Te chamou de grupo especial, você toma cuidado. Toma cuidado já das primeiras palavras, da primeira linha da mensagem desse espírito. Não, mas quem foi o espírito foi o doutor Bezerra de Menezes. Não importa, não. Não? Nem Allan Kardec? Não. O que importa é o conteúdo. Porque o espírito pode se metamorfosear, pode se mudar o perispírito. Pode até acontecer do médico virar e falar, mas eu vi, os traços dele eram de Kardec. Também não importa, porque pode também haver a mistificação até nesse sentido. Então, você está entendendo? Então, por isso a firmeza do Erasto para o grupo. Ali ele fala para passar pelo crivo da razão, né? Esse pedaço. Passar pelo crivo da razão. Não, que vocês vão agora, aí ele elogia, ele ganha a confiança do grupo, aí ele começa a criar a confusão. Não, vocês têm que sentar assim, sentar lá, não, você que tem que ser o dirigente agora, começa a criar um tumulto no grupo. Então, muito cuidado. Uma coisa que você refletir é que quando ele fala que 10 é uma falsidade, né? Antes de repelir 10 verdades, uma falsidade, ele coloca aqui também o seguinte, que uma mentira, ele põe em xeque a credibilidade total das verdades. Das 10 anteriores. Então a gente tem que tomar muito cuidado É com isso. porque você quebra toda a credibilidade do trabalho do grupo. Entendeu? Então, não deixar entrar esta mentira. Então, deixa ali, se for em forma de psicografia, vamos arquivar aqui, não é jogar no lixo, arquiva. E o médico precisa ter humildade para respeitar a decisão do dirigente. Se for preciso, leva até a diretoria da casa. Agora, se ele tem o orgulho exacerbado, exagerado, não fico mais nesse grupo. Aí vai para outro.
Aí acontece uma coisa parecida, não fica no outro, vai para o outro, e aí vai. Conflito. Ninguém entende. Será que as 5 casas que você passou estão erradas e só você está certo? Parar para pensar, a razão, a lógica, o bom senso. Então, a firmeza que devemos ter em área de mediunidade. Ok? Oi, pois não. Também sobre aquela coisa do médico, às vezes, nós temos um problema, a gente não pode esquecer que, como médicos, a doença dos médicos também pode sofrer uma influência negativa naquele momento, em função daquilo que ele está sentindo, como se fosse a própria doença, o vírus, que está ali influenciando a pessoa, e acaba deixando a sua vida pessoal. Isso. Então é como um médico que adoece. Isso. Mas que precisa de um tratamento como se fosse um espírito também adoecido. Por isso que eu fiz completamente. Mas quando o médico adoece, ele vai precisar. Mas só mostrando que o animismo, só para enfatizar que o animismo, ele passa a ser natural dessa ótica. Mas que cabe, né, uma atenção a esse companheiro ou companheira, no particular. Vamos conversar, vamos abrir, abre o coração. Aí ela chora, desabafa, aí vai ver tudo que ela está falando ali naquele dia, naquele bate-papo, amigo, fraterno, não é um dirigente que está sentado, foi um amigo, um irmão, um companheiro de trabalho aqui, de caminhada. Aí vai, abre o coração, desabafa, as mesmas coisas que estavam manifestando na reunião. Aí o dirigente confirma que não era espírito, era da própria pessoa. Entendeu? Pois não. A casa de, por exemplo, a pessoa está dormindo, e ela se desdobrar, e ela fazer manifestação do seu espírito, do médico. Muito rápido, mas pode ser desdobramento e pode ser, como está lá na codificação, até a bicorporeidade, que é a pessoa sair, aconteceu com o Antônio de Pádua, sai do local, se desdobra e fica tangível, visível a qualquer pessoa que não tenha a vidência em outro local. Raríssimo. Tá certo? Mas pode ocorrer. Hein? Eurípides Passanufo, né? Uma mediunidade fantástica também, né? Desencarnou novo, né? 30 e poucos anos. Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Antes de nós lermos o que está escrito no livro dos médiuns, outra coisa nós já falamos aqui: estudar, dedicar, se conhecer, né? Às vezes até um conflito do médium. Será que o pensamento é meu, não é? Né? Ele vai se conhecendo, ele vai vendo. Gente, eu não estava pensando isso, eu não estava sentindo isso. Aí vai detectar que realmente é espiritual, né? A oração, a vigilância. Então, tudo que nós pudermos usar de recursos vai nos ajudar para que as palavras dos Espíritos superiores nos cheguem com isenta das alterações. A sintonia. O que é sintonia? Nós temos aqui um aparelho de rádio. Vamos ligar numa rádio, numa emissora. Cada emissora tem a sua frequência. 94,9, 102,9, aquilo que a gente os números são as frequências. Ondas curtas, frequência, né? As ondas curtas, frequência forte. Ondas longas, frequência baixa. Nós vamos sintonizar. Então, para que nós captemos no aparelho receptor a voz da pessoa que está falando lá na rádio, lá na torre, precisa estar na mesma frequência, na mesma faixa vibratória. Mas mesmo assim, é conseguido
muita coisa nos trabalhos quando há um esforço nosso, porque o esforço deles é gigantesco, porque eles baixam a vibração. Os espíritos superiores precisam baixar. Nós já lemos nos livros que existem espíritos no plano espiritual que não veem outros espíritos. Está todo mundo morto, desencarnado, mas um não vê o outro. Olha que interessante. Aí ele precisa baixar a vibração para se fazer visível aquele espírito no plano espiritual. Então nós, no nosso esforço de dedicação, de vigilância, né, de tarefas de assistência social, para desenvolvermos a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, que está lá no livro dos Espíritos, que é o BIP. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Nós vamos trabalhando na assistência social, visitas, doações, campanha do quilo, mexendo, trabalhando a nossa humildade, fortalecendo a nossa humildade e enfraquecendo o nosso orgulho e vaidade. Pedir, bater na porta, pode me dar um saquinho de fubá, de trigo, de arroz. Nós vamos trabalhando isso dentro de nós, né? E aí nós vamos fazer o que quando estivermos fazendo isso? Nós vamos aumentar a frequência das nossas ondas. A frequência aumentou. Aí nós subimos, vamos dizer assim, em termos de vibração e de altitude. Subiu. Aí eles descem, aí nós sintonizamos. Ali naquele momento são dois espíritos afins. No plano espiritual nós não somos afins não, porque ele vai morar no local e eu vou morar em outro. Nós não somos afins não. Ele está descendo. Mas naquele momento existe afinidade, porque estamos sintonizados. A emissora eu consegui colocar lá. Estou fazendo assim, mas isso aqui é 40 anos atrás, né? Estou rodando o botão, eu pego o controle e vou, coloquei na frequência, aí vem com nitidez a voz. Se não tiver na frequência certinha, o que acontece com a voz? Chia, fica, não é? São as alterações. Aí nós podemos adulterar muito até o conteúdo da mensagem que eles vão trazer. Então, o que a gente está chegando à conclusão? Esforço, vontade, boa vontade. Não falamos, não demos o exemplo do nosso grupo lá, um grupo que às vezes é limitado, mas está com muita boa vontade. São espíritos, pessoas sérias, idôneas, com uma moral, não tem espírito nenhum perfeito ali, mas aquilo ali dá uma credibilidade, uma confiança e atrai os espíritos mais superiores. E se tem um avião que está sobrevoando, ele é um Boeing, e ele precisa aterrissar, ele vai procurar qualquer campo, ele vai procurar uma pista de um aeroporto internacional, por causa do tamanho dele, da velocidade que ele está, quantas pessoas estão ali dentro. Mas, numa exceção, ele poderá pousar num campo simples, pequeno? Pode, mas não no caso extremo. Então assim são os espíritos superiores com os espíritos, os grupos inferiores. Pode, mas se ele tem, né, todo aquele grupo preparado, com o que ele tem para passar, que vai ajudar muitas pessoas, ele vai procurar o que está mais preparado. Se Emmanuel tinha Francisco Cândido Xavier para ser o mentor, ele vai procurar o Robson. Perda de tempo. Não vai alcançar. Primeiro, vai esbarrar no que nós falamos lá atrás. Não sou descompensado. Não tem essa faculdade ostensiva. Tem que ter. Por isso foi preparado para Francisco Cândido Xavier. Tudo foi
preparado para ter a repercussão que teve. Mas não foi preparado somente no campo biológico, como nós vimos que radica no organismo, até o sexo, dependendo da missão, mas o conteúdo moral, a bagagem que já tinha dele ali, e no seu mentor, e todos os outros. E André Luiz, que foi essa potência que nós estamos trazendo ali nos livros dele, quantas reuniões ele teve de participar para se inteirar do trabalho, para haver a sintonia, afinizar o melhor possível com Francisco Xavier, para que pudesse ter uma mediunidade de pouca alteração, para que o que ele estivesse passando para ele passasse para o papel com mais fidelidade. Usando a tecnologia do próprio rádio, muitas vezes você cria sintonia certa, mas às vezes surge a interferência disso. Você está naquela sintonia do rádio, mas alguma coisa pode gerar interferência. Então, essa é a questão que você pode. Para quê? Para a gente evitar. Exatamente. Aí nós podíamos ter pego, eu até coloquei uma referência ali do Estudando a Mediunidade, mas eu preferi essa do Livro dos Médiuns, né? Que tem até a palavra ali que não existe mais, que é o telégrafo, né? Mas hoje poderia ser o celular. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes as nossas transmissões, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Mas olha, nós extraímos para trazer para vocês na prática. Vai haver a reunião, foi o que a nossa companheira aqui falou. 1 hora e 15, 1 hora e meia. Aí o companheiro ou a companheira faz uso do álcool. Imagina se for no mesmo dia. É a mesma coisa ele estar ali sentado com o uso do álcool, ou sem usar o álcool, bebendo, ingerindo. É a mesma coisa? Lógico que não é. Olha o trabalho que ele vai dar para o grupo espiritual que coordena aquele trabalho, às vezes até para isolá-lo. Às vezes vai ter que isolar o companheiro. A obra de André Luiz ele fala, na questão da alimentação, né, que tiver que isolar o médico. Da alimentação. Agora imagine coisas que interferem extremamente no aspecto moral, na sua energia, coisas pesadas, uma droga, um álcool, né? O sexo em desequilíbrio, a própria alimentação, que é uma coisa que a gente nem dá tanta importância, a própria carne, né? Que é fisicamente provável, ela dificulta a digestão e tudo mais, isso tudo interfere no trabalho. Né? Se a pessoa não vai ser vegetariana, mas ela pode, no dia, não ir de carne, ou sexo, e álcool, droga, nem pensar. Aí o que eles vão fazer? Eles vão se esforçar mas olha o tempo que é perdido, né? Para aquele equilíbrio. Então, o máximo que nós pudermos estar preparados, como nós falamos da sintonia, para que haja uma sintonia, tudo vai transcorrer da melhor forma possível. Vamos imaginar uma equipe de trabalho que chega no trabalho tudo sintonizado. O gerente, com a pessoa do balcão, com a secretária, aí está aquele desequilíbrio, até que aquilo ali melhore, se harmonize. O tempo já passou, já atendeu quantos clientes vai reclamar. Então, por isso que nós demos aquele exemplo, que era um grupo simples, mas que havia essa harmonia no trabalho. E mesmo eu chegando lá com pouquíssima experiência na prática, o grupo me deu
sustentação, para que eu pudesse dirigir os trabalhos alcançassem, né? Nós vamos ficar sabendo só quando chegar no plano espiritual, o que foi feito, o que aconteceu, né? Por quê? Porque ninguém ficava preocupado, médium nenhum lá da época, não ficava preocupado o que saía, o que era escrito, nada. Às vezes nem comentar, não é bom comentar, ficar comentando fora, levar para casa, porque ali é uma questão individual, até respeito ao espírito, né? A gente fala assim porque eu comentar lá fora, eu estou me ligando novamente àquele espírito, aquela situação, estou prejudicando muitas vezes um trabalho difícil da espiritualidade, tentando equilibrar aquele irmão. Aí eu trago aquele assunto à tona, conto para qualquer um, conto do meu jeito de contar, eu prejudico todo mundo que trabalha. Por isso que a mediunidade ela é feita na casa espírita, no local próprio, escolhendo o dia, as pessoas, e não dentro de casa, não dentro do lar, de qualquer maneira. Complica, não é isso? Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantém a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. Ele expressa dessa maneira uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro. Então, o nosso cérebro é o receptor. A nossa mente é o receptor. O cérebro físico e a mente do espírito. Se eu não estou com a mente receptiva, como é que vai haver sintonia? Não vai haver sintonia. Eu pego o exemplo do nosso caso, da exposição. Se alguém aqui é expositor, às vezes já aconteceu. Quando você não sintoniza com o tema que você vai falar, por um motivo ou por outro, não flui. Quando você sintoniza, chega a ser impressionante as ideias que vêm. Estou falando isso porque isso aconteceu recentemente, 7 dias, uma semana. Eu estava fazendo uma caminhada e liguei no tema, não foi esse, como outro tema, liguei no tema e caminhando e as ideias vindo. Quando eu chego, tomo banho e aí que eu vou para escrever, eu posso subir. Bom, fiquei feliz porque eu estou desenvolvendo a intuição, porque senão não viria. Depois fiquei triste porque eu não mantive. Mas aí eu esforcei, comecei a pegar alguma coisa, mas diluiu. Sinal que a ideia não era minha, mas porque eu estava num momento tranquilo, mesmo fazendo uma atividade física, não estava dando pão, sopa, nem nada, mas eu estava tranquilo, né, e com a mente leve, vamos dizer assim, mas concentrada em coisas boas. A minha frequência aumentou, aí houve a sintonia. E aí nós estamos falando de uma mediunidade que é pouco valorizada. E pelo que nós temos lido na codificação e nas obras subsidiárias, será a mediunidade do futuro. Qual é? A intuição. Mediunidade intuitiva. Nós vamos ver que ela vai servir em todas as áreas. Quantas músicas, obras primas, poesias foram feitas num barranco, perto de um córrego, de um rio, ou no frente ao mar, mas vem a intuição por uma descoberta na tecnologia. Por quê? Porque está com aquela vontade de descobrir, está com aquela vontade de fazer uma música bonita, uma poesia, de levar na palestra, na evangelização infantil, ou para ajudar num conflito familiar. Aí ela abre o canal da intuição. E olha que interessante, o André Luiz vai falar nos domínios da mediunidade, quando ele vai falar da psicofonia consciente e inconsciente, a sonambúlica, que aí
o companheiro vai aproximar da nossa companheira médica, se não me engano, a Ambrosina, e ela vai captando através do pensamento, mas a começar dos poros. E ele vai falar miríades de antenas. Então nós captamos até pela pele. Então a importância de onde nós entramos, os ambientes que frequentamos, e quando chegarmos no ambiente, a importância de nós estarmos vigilantes para não começarmos a captar, porque pode trazer até desarmonia física, celular, tudo bom. Mas eu absorvo qualquer coisa. Aqui são os lixos mentais. Quem é que fica carregando lixo dentro do carro, deixar lixo dentro de casa? Mas às vezes nós deixamos dentro de nós. Rancor, mágoa, ressentimento, lixos. Vou ficar livre desse lixo. Antes de eu levar minha oferta, eu vou reconciliar com o irmão. Olha a sabedoria de Jesus. Ele não negou a oferta. Você pode levar ajuda para a casa espírita. Colchão, fogão, dinheiro, alimento, tudo é bem-vindo. Mas vai reconciliar antes. Se livre desse lixo que você está trazendo. Aí vai explicar o porquê, às vezes, a pessoa não consegue a educação mediúnica, aquele desenvolvimento, feitos. Mas eu estudo tanto, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a coisa não flui. Vai ver, está no comportamento, que é o que nós colocamos lá no início, a influência moral nas manifestações. Ela irradia no organismo. Mas se o aspecto moral é forte, facilita tudo. Ok? Pois não. É interessante quando coloca nessa vontade e apelo, porque a vontade ela vai além do que eu falo, mas ela é algo muito mais íntimo. Então, quando você colocou aí, né? Às vezes eu estudo 20, 30 anos, tudo mais. Eu estou falando de uma forma bem bonita, estou ali na casa espírita e tudo mais. Mas a questão íntima, eu estou querendo algo diferente. O meu apelo é algo diferente. Então, a resposta vai ser conforme o que eu estou no meu apelo, né? Então, a gente tem que entender que vai além do meu falar bonito e tudo mais. É algo muito mais íntimo. O que eu estou pedindo, né? É isso. E é de dentro para fora. Porque o estudo, nós vimos Emmanuel falando a importância do médico que não estuda. Ah, não, eu já vejo, eu escrevo, nossa, eu sou super sensível, não precisa estudar, não. Complica. Mas só o estudo é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Se for de dentro para fora, a coisa vai acontecer. Não é isso? Sintonia, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente à base de vibrações. Duas pessoas sintonizadas estarão evidentemente com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética vinculá-las e mandando-as profundamente. Existe a obsessão. Um obsidia o outro. A ponte está feita. Nenhum dos dois consegue romper a carga de energia que está vinculando um ao outro. Desligar a tomada. A obsessão é daqui para lá, de lá para cá. Né? E o que Emmanuel fala? Obsessão, equilíbrio de mentes ou de pensamentos negativos. Ah, não, mas isso é culpa do obsessor. Mas você está vendo o processo mediúnico é porque houve uma sintonia. Você não é igualzinho àquele espírito. Não é, você tem as suas qualidades, mas naquele ponto você pode estar muito inferior a ele, porque às vezes foi você que tirou a vida dele, você que prejudicou uma sociedade, você que criou amante, fez isso, aquilo e tudo, e nesta área, meu amigo, tem que reaver. Né? Então aí vem aquilo que nós falamos, eu sou muito importante, eu sou mais importante que ninguém. E aí o Espírito vem e me encontra na mesma soberba, na mesma arrogância, na mesma vaidade, no mesmo orgulho.
Isso vai fazer o que com ele? Aumentar a vontade de manter aquele lixo ali dentro dele. Então eu preciso modificar isso. Como? Nós já estamos cansados de saber os ensinamentos de Jesus, né? Amar uns aos outros, antes de levar a oferta, vai lá reconciliar, perdoar. Nós já sabemos o caminho e a medicação. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, e igualmente em prece, seja nas margens de Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio do Getsemane ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração um reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. A importância da prece. Estou dando exemplos ali enormes, mas as nossas preces, mesmo que sejam bem mais baixas do que esses exemplos, são importantes. Não é isso? E aí, o que ele fala para nós? Segue. Quer ser feliz? Quer fazer com a sua encarnação, né, seja ganha, proveitosa? Sigam. Não tem essa passagem quando ele pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, o que dizem de mim? E uns falam isso, outro aquilo e tal, né? Vamos trazer para a própria doutrina. Quantas pessoas aí por elas não existiria doutrina espírita? Já foi demônio, capeta? O que te importa o que eles falam? Siga a doutrina que você já sabe que é boa. No caso, seguir ao Mestre, que é Jesus. Agradecemos de coração o convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.